Isso, mais duas. Agora Tá? esta chamada está sendo gravada. Então, vamos lá. Esse material, depois que eu organizar ele certinho, já vou colocar ele na plataforma. A parte agora de integrais numéricas. Até então, a gente estava vendo integrais, mas utilizando as fórmulas, né? Utilizando Isso. técnicas de integrações, especificamente. A partir de agora, nós vamos resolver qualquer tipo de integral sem conhecer a fórmula. Quer dizer, eu não preciso necessariamente ter uma tabela de integrais na mão para poder conseguir resolver uma integral. Eu posso Isso é bom, resolver. né? Isso é interessante, é uma técnica bastante interessante. Né? Os matemáticos que desenvolveram isso tiveram uma sacada genial. Né? Então, elas são chamadas de integrais numéricas. Na verdade, ela faz parte de uma outra matéria, que é a disciplina de cálculo numérico, que vocês vão fazer. Né? Ah, sim, sei. Cálculo numérico, você vai ter. Só que lá, você vê ela. Eu não sei até que com grau de profundidade, não sei qual é a ementa de cálculo numérico, mas ela faz parte de um dos 6 ou 7 capítulos que tem cálculo numérico lá. Então, vê muito rápido. E aqui eu acho que a gente consegue ver de uma forma bem tranquila. Tá? Beleza. Então, vamos tentar entender o que é isso. Né? Então, são técnicas onde eu consigo resolver qualquer integral, mas tem que ser integral definida, né? Então, não pode ser integral indefinida, tem que ser integral definida. E eu posso resolver essa integral sem precisar conhecer as regras de integração. Não preciso saber integrais por partes, não preciso saber integrais por substituição e assim por diante. Tá? As 3 técnicas principais são essas que eu coloquei aqui. Ó. Regra do trapézio, regra de Simpson e a quadratura de Gauss. Você ia fazer alguma pergunta? Não, só confirmando mesmo. Não, tranquilo, tá? Em compensação, eu não utilizo as tabelas de integração, mas eu preciso de uma calculadora. Você tem calculadora aí? Tem uma Cássio aqui, igual essa sua aí. Essa Ótimo, mesmo. exatamente. É isso daqui que a gente vai precisar. Uma calculadora Cássio. Nessa calculadora a gente vai resolver os cálculos. Hoje eu vou concentrar só em cima dessa primeira regra aqui, que é a regra do trapézio. Tá? Ela é bem legal, bem tranquila, para a gente poder tentar entender. Então, qual foi a motivação? A motivação foi muito parecida com aquelas integrais definidas quando o Riemann começou a fazer os cálculos de integração. O que ele fez? Ele foi lá e pegou a sua integral e dividiu essa integral aqui em áreas conhecidas. Né? Só que Riemann utilizava retângulos. Né? Utilizava retângulos. E o que a gente queria fazer lá nas integrais definidas? Pegava essa base do retângulo aqui, que a gente chamava ela de ΔX, né? E queria que essa base do retângulo fosse a menor possível, que ela estivesse tendendo a zero. Então, o limite do somatório de todas as áreas, aonde o meu ΔX está tendendo a zero, me daria a nossa integral definida. O que foi que os outros matemáticos viram? Por que tem que ser um retângulo? Não poderia ser uma outra figura conhecida? Nisso, Newton foi lá e desenvolveu a regra do trapézio. Em vez de eu trabalhar com a base sendo um retângulo, eu vou trabalhar com a base sendo um trapézio. Olha aqui, ó. Então, nesse caso, eu tenho uma função, que é essa daqui que está em azul. Não sei nem quem é a regra matemática dessa função aqui, ó, tá? Vamos chamá-la de função f de x apenas. Mas ele foi lá e fez o seguinte, ó, eu quero fazer a integral começando no ponto 0 até o ponto 4. Eu vou dividir essa minha base em figuras conhecidas. Qual figura que ele resolveu utilizar? Ele resolveu trabalhar com o trapézio. Então, essa figura aqui é o trapézio. Não sei se você lembra, mas para calcular a área de um trapézio, né? Deixa eu desenhar um trapéziozinho aqui. Para calcular a área de um trapézio, eu preciso conhecer a base maior, a base menor e a altura desse trapézio.
Isso se ele estiver deitado. Nesse caso que o trapézio está em pé. Então, essa distância que vai de 0 a 1 aqui, ó, é a nossa altura do trapézio. Essa distância aqui que vai de 0 até a imagem de 0 é a nossa base menor. Essa distância que vai de 1 até aqui a imagem de 1 é a nossa base maior. Então, eu conseguiria calcular a área que vai de 0 a 1 aqui utilizando aquela formulazinha, né? Então, a área é base menor mais base maior, deixa eu corrigir aqui, mais base maior, vezes a altura dividido por 2. Lembra dessa fórmula? Sim, lembro. Então, essa vai ser a ideia, tá? Essa vai ser a ideia. Então, eu vou calcular a minha integral somando as áreas desses trapézios que eu tenho aqui. Entendeu a ideia? Entendi. Mas essa técnica é para você poder achar a área da figura senoidal aí, né? Exatamente. Exatamente. Da mesma forma que a gente fazia lá com as integrais definidas, a gente vai fazer aqui também. Só que eu não vou trabalhar com uma base tão grande como que está aqui. Você viu aqui que de 0 a 1, se eu trabalhar de 0 a 1, você viu o que acontece aqui em cima? Ó, Isso que eu ia perguntar, essa área pequena que ficou vaga aí. exatamente, vai dar erro, né? Nesse caso aqui vai faltar, nesse caso aqui vai faltar, nesse caso aqui vai passar, nesse caso aqui vai passar, tá vendo? Sim. No somatório final, eu consigo ter ali mais ou menos um equilíbrio, porque eu tenho algumas áreas que vão estar abaixo do esperado e eu vou ter outras áreas que vão estar acima do esperado. Então, de uma certa forma, dá um equilíbrio. Então, o resultado que eu encontro, dificilmente ele vai ser um valor exato. Ele vai ser um valor aproximado, mas bem próximo do real. Entendi. Então, é uma técnica que se utiliza muito na computação. Não sei se você sabe, mas para você gerar imagens, você precisa de derivadas integrais e operações matriciais. Tá? Então, eu tiro uma foto. Eu tirei uma foto no meu celular. Essa minha foto é formada por vários quadradinhos que são chamados de pixel. Né? Em forma de uma matriz na tela, né? Exatamente, que é a resolução, né? Eu quero salvar um vídeo no YouTube, então eu salvo ele 1080 por 980 por 1080, né? Então, quer dizer, eu estou dizendo qual que é a largura da minha matriz, qual que é o comprimento da minha matriz. Então, quanto mais quadradinhos eu puder ter, melhor é a imagem. Certo? Isso mesmo. Aí, o que é que a gente faz no celular? Vai lá e pega o celular e faz esse movimento de pinça aqui no celular, né? Para ampliar uma imagem, não é isso? Isso. O que você está fazendo? Você está fazendo uma operação matricial de diminuir a quantidade de pixel que tem dentro da matriz, só que eu quero que a resolução daquele pixel seja o melhor possível. Né? Isso mesmo. Essas operações matriciais são envolvidas com outras operações que envolvem derivadas integrais. Por exemplo, eu quero tonalidade, é uma derivada. Eu quero um filtro, é uma integral, entendeu? Então, a matemática interessante. Está carregadíssima ali dentro dessas coisinhas, entendeu? Eu já estou citando sobre essas aplicações, que a gente acha que a gente não utiliza isso, né? A computação não seria nada sem a matemática. Na verdade, ela nasce da matemática, né? É a origem dela, né? É a origem dela, né? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai aprender a técnica que o celular faz a todo momento. Hoje é mais difícil da gente ver um celular travar, né? Mas trava, pode travar, né? Dependendo da memória, né? Que a gente carregar. Então, quando trava, o que o celular está fazendo? Está fazendo um monte de operações matemáticas recorrentes, de tal forma que ele não consegue terminar aquelas operações matemáticas. Por isso que ele fica travado. Tá? Quando você vê um vídeo travado, é justamente isso que aconteceu. Tá? Entendi. Então, o que eu vou fazer aqui, Vitor? Eu vou calcular a área desse trapézio, que vai de 0 até 1.
E essa base aqui eu vou chamar ela de H. Ó, depois eu vou calcular a área de 1 até 2 com base H. Depois eu vou calcular de 2 até 3 com base H. Depois de 3 até 4 com base H. E aí você já notou, né? Se eu fizer isto, vai dar uma diferençazinha lá, mas não tem importância, tá? A gente vai fazer do mesmo jeito. Esse lado aqui é o que nós vamos chamá-lo de Y0. A base aqui é o nosso X0. Então, o X0 é o valor zero. E esse lado aqui é a imagem de zero, que eu estou chamando ele de Y0. O 1 aqui vai ser o meu X1. O 2 aqui vai ser o meu X2. O 3 vai ser o X3. O 4 vai ser o X4. Quer dizer, eu posso dividir a base em várias partes. Quantas partes eu achar necessária. E os lados aqui vão ser as imagens dessa base. Então, aqui vai ser o Y0, aqui vai ser o Y, aqui vai ser o Y2, aqui vai ser o Y3, aqui vai ser o Y4, e assim sucessivamente, né? Então, mas isso aí é para qualquer tipo de desenho? Para qualquer tipo de desenho, exatamente. Para qualquer tipo de imagem que eu tiver, eu vou dividir essa imagem abaixo dela, né, em trapézios. Qual que vai ser o segredo? O segredo, na verdade, é utilizar a maior quantidade de trapézios possíveis. Por quê? Porque se eu utilizar a maior quantidade de trapézios possível, essa diferençazinha aqui diminui. Verdade, então, qualquer tipo de figura, por isso que agora eu consigo fazer ela para qualquer tipo de função, porque agora qualquer tipo de figura eu consigo calcular a base. E aí o que acontece? Como é que eu calculo a área? Eu vou chamar ela aqui de área 1, aqui de área 2, aqui de área 3 e aqui de área 4. Como é que eu calculo a área 1? Usando a base menor, mais a base maior, vezes a altura dividido por 2. Exatamente. Então, a área 1 vai ser a base menor, que é o Y0, mais a base maior, que é o Y1. Tudo isso daqui vezes a altura, dividido por 2. Como é que calcula a área 2? Mesma coisa, né? Vai ser o Y1. Só que agora vai ser Y1. Mais Y2, né? Mais Y2, vezes H, dividido por 2. A área 3 vai ser Y2 mais Y3 vezes H dividido por 2. A área 4 vai ser Y3 mais Y4 vezes H dividido por 2. E aí, primeira coisa que eu noto aqui nessa minha fórmula, o que é? Todo mundo está sendo multiplicado por H. H dividido por 2. Então, o que eu posso fazer aqui, então? Eu posso colocar esse H dividido por 2 em evidência, né? Eu posso colocá-lo em evidência. Se eu colocar aqui, vou escrever aqui embaixo, ó, H dividido por 2 em evidência, o que é que vai sobrar ali, se eu tirar o H dividido por 2? Vai sobrar só os Y0, 1. Então, vai ficar Y0 mais quem? Mais o Y1, mais Y2, né? Só que o Y1, ele aparece aqui e ele aparece aqui, ó. Tá vendo? É isso, nas duas então vai equações. Ser 2 vezes... vai somar, né? Vai somar, né? O Y2 mais Você 2 vezes o Y2. O Y3 mais 2 vezes o Y3. O Y4 não, que ele aparece sozinho lá no final, ó. Mais o Y4. Então, essa daqui vai ser a fórmula que a gente chama ela de regra do trapézio composta. O que é isso? É quando eu tenho lá a minha figura e eu divido ela em N partes e eu vou calcular a área, né? Vou calcular a integral definida utilizando isso. Ó. Então, quem é o H? O H sempre vai ser o valor de B menos A dividido por N. Nosso exemplo lá, a nossa área começava em 0 e terminava em 4.
Então, quer dizer que o A é 0 e o B é 4. Então, aqui seria 4 menos 0, dividido pela quantidade de vezes que eu quero. Nesse caso, a gente dividiu em 4 áreas. Então, seria 4 menos 0 dá 4, dividido por 4 dava 1. Então, nosso H era 1 aqui. Ó. Então, cada uma das distâncias aqui era de uma unidade. Se eu dividisse em 8, meu H seria meio. Se eu dividisse em 16, meu H seria 0,25. Entenderam? Entendi. Então, a regra é essa daqui, ó. A integral, essa daqui é a regra composta, tá? Então, a integral de A até B de qualquer função vai ser uma aproximação de H dividido por 2, mais a f de x0, que é o nosso y0, mais 2 vezes a f de x1, ou seja, 2 vezes o nosso y1, mais 2 vezes o nosso y2, e assim sucessivamente, até chegar no último elemento lá, que vai ser o nosso yn. Entenderam a ideia? Entendi. Mas como que a gente aplicaria essa integral nesse exercício especificamente, assim? Ótimo, boa pergunta. Aqui, ó. Então, aqui está exatamente isso que eu estou querendo explicar para vocês. Ó. Eu quero fazer essa integral aqui. Ó. Integral variando de 0 até 1,2 da função e elevado a x vezes cosseno de x dx. Não sei se vocês lembram, mas para resolver essa integral aqui, talvez eu teria que fazer integrais por partes. Eu teria que chamar alguém aqui de U e alguém de dv, né? E aplicar as regras aqui de integração aqui por partes. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi pegar esse intervalo de integração, o nosso valor de A é 0, o nosso valor de B é 1,2, e dividir isso em 6 partes diferentes. Ó. Tá? Quantas partes eu tenho que dividir? Isso daí eu posso pedir ou vocês ficam livres de escolher a quantidade que quiserem. Tá? Na regra do trapézio não tem uma quantidade específica. A única coisa que eu sei é quanto mais partes eu tiver, mais preciso vai ser o meu resultado. Tá? Menos erro vai ter meu resultado. Calculei o valor de H. Quem que é o valor de H? Então, é o valor de B, 1,2, menos o A, que é 0, dividido por 6. O meu valor de H deu 0,2. Então, quer dizer que eu vou ter que fazer 6 divisões, começando em 0 e terminando em 1,2, com uma distância de 0,2. Ó. Então, o meu primeiro valor é 0, o segundo vai ser 0 mais 0,2, que vai dar 0,2, o outro vai ser 0,2 mais 0,2, que vai dar 0,4, o outro vai ser 0,4 mais 0,2, que vai dar 0,6, 0,8, 1,2. Entenderam isso? Boa noite, Evelyn. Entendi. Boa noite, Tamires. Estão entendendo? Boa noite, professor. Pode compartilhar aí as dúvidas de vocês, se tiverem com dúvidas, tá? Até por enquanto aqui está tranquilo. Até porque eu estou totalmente atrasado nessa disciplina. Não, tá bom. Tem bastante vídeos. Eu sempre tenho eu vi lá. Eu andei assistindo uns semana agora, eu vou assistir novamente. Quero tentar colocar em dia até final de semana. Então, tá bom. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui lá e peguei o meu intervalo que começa em A e termina em B, dividi em N partes. Nesse caso, meu N foi 6. Então, quer dizer que cada partezinha vai ser de 0,2. Quem é esse 0,2? Vai ser a base do meu trapézio. Se eu dividisse em 12, a base seria 0,1. E aí ela fica mais precisa, tá? Então, quanto mais divisões eu fizer, melhor é, tá? Então, para isso, eu fui lá e montei uma tabelinha aqui para que vocês pudessem me ajudar, tá? Deixa eu apagar aqui que a gente vai fazer os cálculos. Os resultados já estão aqui, mas a gente vai fazer os cálculos. O que eu quero? Eu quero fazer isso em partes. Primeiro, eu calculei só isso daqui, ó. Quanto que dá E elevado a X? Então, quer dizer,
Eu peguei a calculadora e fui lá e calculei. Quanto que dá E elevado a zero? Me deu 1. Quanto que dá E elevado a 0,2? Me dá 1,221. Pega a calculadora aí, confira, por favor. Vou fazer aqui, só um minuto. Verifiquem essa E elevado Elevado a quanto? A 0,2. Dá 1,22. É isso mesmo. Exato, né? Então eu fui lá e peguei cada um desses valores aqui de x e substituí na função e elevado a x. Então eu sei que e elevado a 0,8 vai me dar 2,226. Confere? É isso mesmo. Beleza? Tranquilo? Tranquilo. Depois, eu resolvi fazer essa segunda parte aqui, ó. Calcular o cosseno desses valores. Então, eu fui lá e calculei o cosseno de 0, cosseno de 0,2, cosseno de 0,4, cosseno de 0,6 e assim sucessivamente. Pega a calculadora, fazendo favor, vamos conferir? Cosseno de 0, deu quanto? Cosseno de 0 dá 1. Dá 1. Tá certo, Ótimo. isso. Cosseno de 0,2. Tá certo, vai dar 0,9. Deu 0,9 ou 0,98? Eu rindo bem, 0,98. Uhum. Agora a questão é, por que eu tô perguntando para vocês? Se você fizer o cosseno de 0,6 lá, vai dar 0,825, vê aí. Cosseno de quanto? 0,6. Sim, vai dar isso também. Ótimo. Sabe por que a sua calculadora está dando isso? Porque ela tem que estar em radianos. Ah, tá. Se não tiver em radianos, vocês vão fazer o cálculo errado. Funções trigonométricas, a calculadora tem que estar em radianos. Então, como que eu passo para radianos? Você vem aqui e aperta a tecla mod, né? 1, 2 vezes e vai aparecer aqui a opção de radianos. A opção radianos é a opção número 2. Apertei a opção número 2, a partir de agora, se você fizer cosseno de 0,6, ele vai me dar 0,825335614. E aqui, nesse caso, eu só trabalhei com 3 casas após a vírgula. Entenderam isso? Entendi. Tá? Evelyn, Tamires. Ok. Por isso que a minha estava dando resultado diferente mesmo, aí agora eu já descobri o porquê. Se não tiver em radianos, o cálculo de vocês vai dar errado. Tá? E aí eu peguei os dois resultados e multipliquei. Então, o valor de e elevado a x vezes o valor de cosseno. Então, tá aqui os valores aqui, ó. Então, é e elevado a x vezes o cosseno. Então, vai me dar esses valorezinhos aqui, ó. Tá vendo? Tá? E aí, apliquei na fórmula. Então, aplicando na fórmula, você vai ter lá, ó. Vamos lembrar a fórmula? Vamos lá? Vamos recordar a fórmula? Então, quem é a fórmula? H dividido por 2. Quem era o nosso valor de H aqui? 0,2. Dividido por 2. Vezes. Vezes quem? Vamos olhar lá de novo na fórmula. Y0 mais 2 vezes todo mundo. Y1 mais Y2 mais Y3 e assim sucessivamente até o penúltimo, né? Todo mundo que for do segundo até o penúltimo é multiplicado por 2. Com exceção do último. O último não é multiplicado por 2. Tá? O último não é multiplicado por 2. Então, olha lá na fórmula. Foi justamente isso que eu fiz. Ó. Então, aqui está a imagem do primeiro, que é 1, mais 2 vezes a imagem do segundo, que é 1,197, que é o nosso Y1, mais o Y2, que é 1,374, mais o Y3, e assim sucessivamente. Até o penúltimo aqui, ó. O último não. Entenderam isso? Até aí, Entendi. ok. Entenderam? Então, pega a calculadora, só confere, vê se eu fiz o cálculo certo aqui, por favor. Para fazer multiplicação aí, né? Primeiro soma, né? Primeiro soma, depois multiplica por 2. Tá. Vê se eu fiz o resultado certinho aqui.
É isso aí. Meu deu 1.639, é isso mesmo, né? Ótimo, tranquilo. Então, olha, você viu? Então, Aham. fiz a soma aqui do que está dentro do parênteses, que deu 7,094. Multipliquei por 2, somei mais 1 e somei mais 1,202. E esse valor aqui é o valor aproximado da nossa integral. Pronto. E aí estava resolvido o seu problema. Sem saber fórmula, sem olhar a tabela, sem fazer transformação trigonométrica. Não é muito bom? Interessante. Mas aí, tipo, se você for observar bem, dependendo da figura, pode ser que aquele erro que tem que corrigir fica um pouco maior ou um pouco menor, né? Como que eu evito isso? Aí é diminuindo a base do trapézio, né? Vai ficar Exato, menor. aumentando o valor de N. Exatamente, Isso. aumentando o valor de N. Então, eu tenho certeza que se eu fizer com 60 divisões, ela vai estar muito mais próxima do real. Se eu fizer com 600 divisões, ela vai estar muito mais próxima do real. Entendeu? Entendi. Então, quanto mais divisões eu fizer, mais próximo do real ela vai estar. Perfeito. Tá? Alguma dúvida? Não, Não? entendi. Então, Tranquilo. vamos para o segundo exemplo. Já estão especialistas nisso já, né? Ó, eu quero a integral de 1 até 1,3 da raiz quadrada de x. Nesse caso aqui, eu vou fazer essa integral primeiro utilizando a regra, que ela é bem mais básica, né? Ó, então eu tenho aqui a integral, eu tenho aqui a integral de 1 até 1,3. Raiz quadrada de x é a mesma coisa que x elevado a meio, né? Dx. Utilizando a integral definida, você teria que x elevado a meio mais 1. Meio mais 1, para quem não lembra, é 3 meios, né? Isso dividido por 3 meios, sofrendo o intervalo de integração que vai de 1 até 1,3. Vou só arrumar aqui, né? Dividir por 3 meios é a mesma coisa que multiplicar por 2 terços. E x elevado a 3 meios nada mais é que raiz quadrada de x elevado ao cubo. Isto variando de 1 até 1,3. Segundo o teorema fundamental do cálculo, eu tenho que substituir o limite superior e depois substituir o limite inferior. Então, se eu substituir o limite superior, vai ficar 2 terços da raiz quadrada de x, que é 1,3, elevado ao cubo, menos o limite inferior, que é 2 terços da raiz quadrada de x, que é 1, elevado ao cubo. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Quanto que dá 1 terço elevado ao cubo? Opa, desculpa, 1 terço não. 1,3 elevado ao cubo. Pode fazer, por favor. Vamos fazendo juntos. Vou fazer aqui, peraí. 1,3 elevado ao cubo. 2.1. 2,197, quase 2,2, né? Isso. Tem que extrair a raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso me deu 1,4822. Certo? Certo. Isto vezes Isso. 2 dividido por 3. Então, a primeira aqui vai me dar 0,9881. Vou fazer a mesma coisa lá com a segunda. 1 elevado ao cubo me dá 1, raiz quadrada de 1 é 1. Então, só tem que fazer o 2 terços. 2 dividido por 3 vai me dar 0,6666. Então, o valor aqui vai ser 0,9881 menos 0,6666. O valor da minha integral tem que dar 0,3215 aproximadamente. Entenderam o que eu fiz aqui? Entendi. O meu deu 0.3214, mas não tem problema não, né? Qual que deu? Diferente? Deu 0.3214. É que você deve ter trabalhado com 3 casas, né? Isso. Isso. Exatamente. Quanto mais casas eu trabalhar, mais exato ele vai ser, tá? Entendi. O que eu vou fazer? Eu vou resolver essa mesma integral agora, né?
vou resolver essa mesma integral agora utilizando a regra do trapézio, para verificar se o resultado, utilizando a regra do trapézio, será próximo de 0,3215. Entenderam? Beleza? Entendi. Beleza. Eu vou apagar, tá? Eu vou apagar e vou anotar o resultado aqui no cantinho, tá? Ó, okay. Então, 0,3215. Vou anotar ali só para depois a gente confirmar se o nosso valor vai estar próximo do real ou não. Então, aqui, 0,3215 é o resultado que eu quero encontrar, tá? Segundo a regra do trapézio, primeira coisa que eu preciso fazer é calcular o valor de H. Lembrando que H é uma fórmula. É o valor de B menos A dividido por N. Nesse caso aqui, eu dividi em 4 partes. Então, eu estou dizendo que o meu valor de N é igual a 4. Então, o nosso valor de H vai ser o B, que é o limite superior, 1,3, menos o A, que é o limite inferior, que é 1, e eu resolvi dividir isso daqui em 4 partes. Então, eu vou ter aqui 0,3 dividido por... Opa, desculpa, eu não dividi em 4 partes, dividi em 3 partes, né? Deixa eu corrigir aqui. Dividi isso em 3 partes. Deixa eu apagar aqui. Meu valor de N igual a 3. Então, vai ser 0,3 dividido em 3. O meu valor de H vai ser 0,1. Tudo bem até aí? Beleza. Então, eu fiz uma tabelinha. Começando em 1 até 1,3, todos eles aumentando 0,1. Ó. Então, tá aqui, ó. 1 mais 0,1 me dá 1,10, mais 0,1 me dá 1,2, mais 0,1 me dá 1,3. Beleza? Então, entendi. 3 partes. A primeira parte está aqui, vai de 1 até 1,10. A segunda parte vai de 1,10 até 1,2. E a terceira parte vai de 1,2 até 1,3. Tudo bem? Ok. Então, segundo a fórmula, isso daqui vai ter que ser H dividido por 2 vezes o Y0 mais, ó, então, eu tenho aqui o Y0, Y1, Y2 e Y3. Quem são multiplicados por 2? É os Y0, né? No caso 1, 1.0. O Y0 é multiplicado por 2? Ah, não tá sem repetindo, não, né? Só ele não. mesmo. É, só ele. É. Vai ser só o Y0. O 2 e o 3. O 1 e o 2, exato. na verdade. Desculpa. 1 e o 2, né? Então, isso. 2 vezes o Y1, mais 2 vezes o Y2. O Y3 não é multiplicado. O primeiro e o último não são multiplicados, né? Isso. Então, substituindo aqui, você vai ter o valor de H, que nós calculamos ali, que vai, deixa eu colocar em azul, né? 0,1, dividido por 2 da fórmula, vezes o Y0, que vale 1, mais 2 vezes o Y1. Quem que é o Y1? 1,0488, mais 2 vezes o Y2, que é 1,0954, mais o Y3, que é 1,1401. Então, isso vai me dar 0,1 dividido por 2, me dá 0,05, vezes... Vamos resolver o que está dando colchetes aqui? Faça para mim, por favor. Faço, vou fazer aqui. 1... Deu 6,4285. 42. Isso, ótimo. 6,4285 vezes 0,05. Vai dar 0,32. 0,32. 32. 32, 14, 25?
Isso. Olha lá. Olha o valor que nós encontramos. É próximo do real ou não? É bem próximo, né? Bem próximo. Olha lá. Então o erro é bem pequenininho. Como que eu diminuo o erro? Aumentando a quantidade de bases, né? Do trapézio. Exatamente. Então faria isso novamente, em vez de dividir em 3 vezes, eu dividiria em 30. Se eu dividir em 30, com certeza o resultado vai estar bem mais próximo do 0,3215. Aí, se eu dividir por 30, esse resultado vai dar 0.0107141. Exatamente isso. Entendi. Entendeu? Beleza. Evelyn, Tamires, Ok, tranquilo? tranquilo. Então tá bom. Então vamos para frente. Vamos ver mais um exemplo então. Então, nesse exemplo aqui eu quero essa integral, tá? Eu quero saber qual que é a integral de variando de 1,2 até 1,6 para seno de x, tá? Nesse caso aqui, eu resolvi dividir, ó, então aqui é o nosso x0, x1, x2, x3, x4. Então, eu dividi em 4 partes, né? Então, meu valor de n é igual a 4. Então, quer dizer que o h vai ser o valor superior, que é 1,6, menos o inferior, que é 1,2, isso dividido em 4 partes. Então, 1,6 menos 1,2 me dá 0,4, dividido em 4, então cada um dos meus Hs vai valer 0,1. Por isso que ele está aumentando aqui a cada 0,1. Entendeu? Beleza? Entendi. Beleza. Aí eu pego esses valores e calculo o seno. Então, quanto que é o seno de 1,2? 0,9320. Tá aqui, ó. Tá vendo? Sim. E assim sucessivamente. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho agora o y0, o y1, o y2, o y3 e o y4. Então, quer dizer que a nossa integral, segundo a fórmula, deixa eu colocar em azul, segundo a fórmula, vai ser, então, h, que é o 0,1, dividido por 2, vezes o y0, 0,93204, mais 2 vezes o y1, que é 0,96356, mais 2 vezes o y2, que é 0,98545, mais 2 vezes o y3, que é 0,99749, mais uma única vez o yn. Esse meu valor yn, vê se está certo isso. Eu acho que está errado. Sabe que eu digitei errado? Seno de 1,6. Está errado aqui. Deixa eu ver aqui. É 0,9995. Tá? 0,9995. Confere aí. Isso, tá certo. Na hora de fazer ali, fiz rápido demais, digitei errado. Vamos calcular para mim, por favor? Cálculo sim, deixa eu ver aqui. Aqui ali no aqui seu vai número fazer. é de 20,98, é isso? 0,9304. Ah, tá. Mais 2 vezes 0,96356, mais 2 vezes 0,98545, mais 2 vezes 0,99749, mais uma vez 0,9995. Meu que deu 7,7629. 7629 vezes 0,05. Vai dar 0,38. 38? 8145. 8145. Pronto. E esse é o valor exato da nossa integral. Bem Moleza? Né? Moleza? Sim, de boa. Tranquilo. É trabalhoso. Aqui eu estou dando exemplos de divisões pequenas, mas eu vou pedir para vocês fazerem mais divisões, tá? Beleza. Tranquilo?
Ok. Dúvidas, meninos e meninas? Por enquanto, não. Se Então, começar a fazer exercício, vai aparecendo mais dúvida, né? Exato. Então, paramos aqui, tá? Beleza. Eu vou gravar o outro vídeo explicando os outros assuntos. O próximo vai ser as regras de Simpson, que trabalha com um pouquinho de interpolação. Como vocês não viram o cálculo numérico, não tem como demonstrar. Mas a fórmula é bem tranquila também, vocês vão gostar. Beleza. Tá bom? Se o senhor puder também gravar mais vídeos sobre esse assunto que o senhor passou agora, dá mais uns 3, 4 exemplos. Sim, tá? Eu acho que eu tenho lá no meu canal lá, vídeos disso. Aí eu já coloco lá para vocês verem. Se tiver, melhor ainda. Beleza. Tá bom? Ok. Então falou, meninos. Abraço para vocês, bons estudos. Beleza, boa noite. Obrigado. Boa noite.